Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho entre a diferença de propósito e jejum. Qual dos dois eu vou fazer, qual a diferença e tudo mais. Mas se tu não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar o que tu tá achando e também ir lá me seguir no Instagram, que lá tem conteúdo todos os dias, reels, vídeos e tem muita coisa todos os dias nos stories também, então já vai lá me seguir. Então eu sempre recebo essa pergunta, qual a real diferença entre fazer um propósito, fazer o jejum? Muita gente se confunde como fazer realmente até mesmo o jejum, porém sobre o jejum tem vídeo aqui no YouTube, então completinho, com quanto tempo fazer, como fazer, o que comer, o que não comer, tem tudo direitinho. Um videozinho sobre jejum, é só tu procurar alguns anteriores, ele ficou bem completo. Então aqui eu vou falar só um pouquinho de jejum e um pouquinho de propósito, não vou aprofundar muito mais realmente. Então, primeiramente, o que seria um propósito? E o propósito nada mais, nada menos é tu ficar um período sem fazer alguma tal atitude, podendo ser uma coisa radical ou não. Exemplos. Por exemplo, eu vou parar de assistir série durante um mês por causa que eu quero tal coisa. Ou eu vou parar de ver um tal vídeo, alguma tal coisa, por um determinado tempo. Tu vai deixar de fazer alguma atitude, ou deixar de usar o celular, por exemplo, ou deixar de fazer algo que não envolva comida, que seja atitude realmente. Então, o propósito pode ser ou tanto radical ou tanto uma coisa leve. O importante é que tanto o propósito quanto o jejum, eles devem ter algum esforço pra ti. Por exemplo, eu não ando de bicicleta, raramente, é raramente que eu ando. Então, se eu fizer um propósito pra mim não andar de bicicleta, já que eu já não ando no dia a dia, então pra mim não vai me custar nada. Ou, por exemplo, celular, que é uma coisa que eu mexo bastante. Se eu fazer um propósito pra mim ficar metade do dia sem mexer no celular durante uma semana, já é uma coisa que vai me custar um pouquinho a mais, entende? Então ele tem que ser o propósito, ele tem que ser uma coisinha que realmente te custe. Ele sempre vai vir atrás de um motivo, atrás de um objetivo. Por exemplo, ter mais intimidade com Deus, ou fazer tal coisa, ou fazer outra. Então agora que tu já sabe o que é o propósito, vamos entender um pouquinho do que é o jejum. E o jejum nada mais, nada menos é do que tu fazer praticamente, bem dizer, a mesma coisa, só que porém com comida. Ou seja, é abster-se de comida ou alimento, alguma coisa que tu gosta, alguma coisa saborosa durante algum período. Pode ser também uma semana, um mês, ou até mesmo tem gente que faz jejum de um ano, abstendo-se de algum alimento próprio, por exemplo, tal alimento, enfim. É a mesma coisa, funciona da mesma maneira, só que daí é com comida, para nós matarmos realmente a nossa carne e alimentarmos o nosso espírito. Pode ser tirar algum almoço, ou pode ser tirar alguma refeição, pode ser tirando então as coisas gostosas do dia a dia. Como eu falei, tem um vídeo aqui bem completo explicando até tipos de jejum e como fazer. Então, o propósito, a diferença é que o propósito ele vai ser com alguma atividade, com alguma coisa realmente que tu faz durante o dia, e já o jejum vai ser abster de alguma comida, de algum alimento, etc. E como eu já falei um pouquinho antes do vídeo, ambos os dois têm que vir acompanhado com a oração. Tem vários versículos, inclusive, que Jesus fala que o propósito e o jejum, ele é jejum e oração, um junto o outro. Ou seja, não adianta tu tá fazendo um propósito ou um jejum e não tá nem orando pelo que tu quer. É importante tu tá então orando todos os dias. E é isso basicamente, jejum e propósito andam lado a lado com a oração. E não é a oração do dia a dia, uma coisa é tu orar agradecendo teu dia e tudo mais, outra coisa é tu orar todos os dias especificadamente durante o teu jejum, durante o teu propósito, sobre aquilo que tu quer, né? Por causa que o propósito, o jejum, ele vem por um objetivo. Então, qual é o teu objetivo com o jejum ou com o propósito? Vale se pensar isso aí. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei, que me ajuda muito. Um beijo e Deus abençoe.